Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abia Yala, o que vem seguindo o canal Abia Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Purangaara, Catuara, Rauch Rauch, Mari Mari, saudações em muitas línguas originárias. E o tema de hoje é exatamente isso. Não somente a questão das línguas indígenas, que já deveriam ser estudadas, inclusive dentro das escolas, de todas as instituições pedagógicas e as instituições culturais também. Daí que é pluriversal, porque pluricultural. Né? E eu tenho um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre o porquê da necessidade de retornar a Abya Yala, Pindorama. É um texto que eu escrevi em espanhol, vou tentar ser o mais sucinto possível em português, porque a gente também tem que, algumas vezes, falar com as nossas próprias palavras, né? Falar com a nossa própria língua, falar nossa própria história, a partir de nós mesmos, daquele sentir, daquele intuir, daquele estar, ser existente no mundo. A necessidade de retornar à Abya Yala é justamente para neutralizar essa empresa colonial que ainda subsiste até o dia de hoje, e insiste em permanecer. As retóricas, as narrativas, os discursos também vão mudando através dos tempos, mas as intencionalidades, ou melhor, até dentro do âmbito filosófico, a fenomenologia que vai se criando no imaginário das pessoas faz com que as pessoas acreditem que certas coisas são reais, quando, na verdade, não se trata mais de que uma construção social política e que essa construção é artificiosamente arquitetada dentro das instituições que marcam o compasso moralístico do tempo. A moral do nosso tempo não é a mesma moral vitoriana do século XIX e XX. No entanto, persistem alguns restolhos desse sistema, ainda estão vivos, presentes nessa discursiva ideológica que paira no ar e que tenta abocanhar as mentes, né, com narrativas falaciosas, como, por exemplo, a construção dos Estados-nação, né, esse vínculo nacionalista que nunca existiu, só existe a partir do século XIX, mediante vozes que já se decretavam donas, proprietários, proprietárias das mentes, né, humanas, dos corpos, da carne e também do espírito. E isso, infelizmente, ainda continua acontecendo nos corredores das grandes universidades, que é onde se maquinam essas grandes narrativas neoliberais, que trazem no seu bojo, né, rastros, né, de um passado não muito longínquo, em onde se maquinavam, né, se arquitetavam formas de domínio e de opressão. Daí que a necessidade de sair de Abya Yala, perdão, sair da terminologia financierista, economicista, que está dentro daquilo que chamamos Américas, América Latina, porque é nessa intitulação que estão todas essas ideologias, esses restolhos ideológicos
que culminaram, inclusive, nas atuais crises que nós vivemos. E aqui eu escrevi esse texto esse mesmo. É um texto que eu escrevi em espanhol, no original, né? Que é sobre o retorno a Via Yala, né? Ou o retorno a uma estaca zero, né? La puesta cero. Vou tentar ser o mais simbiótico no sentido da linguagem, né? Para que o público em castelhano também entenda, assim como o público em português também compreenda. Né? Esse aqui é uma foto de um quadro do pintor equatoriano, parente também, Osvaldo Guayasamín. Osvaldo Guayasamín é o autor dessa capa que eu escolhi para esse texto. Esse texto eu já tinha escrito há um par de anos já, né? E eu tinha publicado em alguns blogs por aí, né? E que começa com uma com uma epígrafe do livro de Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo, né? Ou não, perdão, O Mundo Feliz, né? Onde diz, né, que uma ditadura perfeita, né, tem a aparência de uma democracia, mas seria basicamente uma prisão sem muros, em onde os presos nem sequer poderiam fugir, sequer sonhando. Espera aí que... o YouTube, infelizmente, via celular, é muito invasivo em termos de propaganda, né? A gente não tem uma, um aplicativo, né, que freia isso, né? Enfim, é uma ditadura perfeita que tem, ou teria, a aparência de uma democracia, mas seria basicamente uma prisão sem muros, nas quais os presos nem sequer sonham sequer em poder fugir, né? Seria essencialmente um sistema a mais de escravidão que, graças ao consumo e à indústria do entretenimento, os escravos desejam e amam, almejam sua própria condição de servo, né? Isso aqui é o que diz Aldous Huxley, né? E aqui eu começo a, mais ou menos, trazer, dentro do texto que eu mesmo escrevi, o que é a democracia tal qual a gente já percebe, inclusive agora nesses dias atuais, né? Aqui ainda é muito longe de ser a república. Hoje as pessoas, inclusive, confundem público, privado, né? Almejada e projetada através de preceitos e pressupostos filosóficos, né, que acabou abrindo um horizonte, mas apenas para uma dada região, neste caso, Grécia e sua Idade de Ouro. Né? É, né, no reverso, também trouxe consigo aquela decadência alexandrina. Lembremos, historicamente, que Alexandre o Grande foi o que conquistou as terras do que hoje nós conhecemos como Grécia, mas que também eram povos originários daquela região das Hélades, diferentes comunidades, diferentes povos, diferentes tribos. Ali se poderia, inclusive, dizer tribos que moravam naquelas regiões. E Alexandre o Grande trouxe a decadência da região das Hélades. As intermitências entre psique e arque entram em colisão com o animal político de Aristóteles. Isto foi e continua sendo um ponto de partida para alcançar, talvez, a tão almejada sociedade induzida por foro, quórum, né, para uma felicidade humana.
supostamente toda angústia, toda dor, todo sofrimento acabaria como sim um final feliz de uma novela, né? Mas o ideal, né, aquela coisa platônica, né, também foi um dos que acabou criando uma obstrução nesse caminho para essa suposta felicidade humana, né? E foi sequestrado todos os preceitos, como eu escrevo no meu próprio texto, né? Os pressupostos platônicos, e aceleraram a corrida em direção a essa decadência e também à sedição dos povos, né? No entanto, se a idealização de uma outra realidade possível fosse unicamente a sociedade submetida à lógica do mercado, às diretrizes das grandes corporações bancárias, as multinacionais, do espantalho eh, que às vezes é eleito pelo voto popular, ou seria a antessala de uma sociedade já condenada a seu desaparecimento e dissídio, né? Mas não é ainda a raiz do pérfido e aquilo que parece displicente. Muito antes, nos primeiros momentos da deshistoricidade, ou seja, quando não existia história, é que começa a genealogia do mal, a deshistoricização humana é a genealogia do mal em si, porque relevou a ambição de um rei, né? Levou isso tudo à cobiça de um navegante, lembremos, 12 de outubro de 1492, né? E a imposição de valores de fora, que acabaram promovendo desejos maquinados, maquínicos, né? Inclusive aqui no sentido guattariano, se se quer, né? E neurotizados, né? Arrastando todo o continente a uma deplorável situação em termos de sociedade atualmente e as suas relações no espelho dessa desumanidade. A destruição do mundo não começou apenas na América. Tem profundas raízes e ainda mantém viva a pesada carga del hombre blanco, né? Como dizia Rudyard Kipling, né? O pesado fado do homem branco. Isso está aqui no subsolo das nossas subjetividades, né? E aqui nesse escrito que eu fiz é justamente nessa frase, olha, eu queria que vocês, vamos ver se conseguimos isso, mexer para cá. Quando eu me refiro ao subsolo da subjetividade, eu vou ainda além do inconsciente freudiano, porque esse subsolo, ele não é inconsciente, ele é consciente. E que mais pedagógico do que essa sentença que eu mesmo escrevi, do que o governo Bolsonaro, que ele conseguiu trazer esse subsolo à superfície, tipo, como se fosse um porão, né? Um porão de um barco que pela primeira vez abrem-se as portas e a luz do sol penetra nele. Só que esses raios de sol que penetram dentro da mente humana, desse subsolo da mente humana, ele não foi lá para iluminar. Talvez sim, mas para iluminar o caminho daqueles que ficaram durante décadas, quiçá séculos, ocultando as mais pútridas condutas, comportamentos e falas dantes visto, quiçá aqui no Brasil, na história do Brasil. Né? Então, esse é o subsolo da subjetividade. Inclusive, estou escrevendo um texto referente a essa sentença, que é sobre a esquizofrenia colonial, que é o grande mal, não apenas das nossas elites ibero-americanas, como também é um problema geral dessa contratuação com um povo,
e onde o povo sempre ficou à margem, inclusive, dos grandes conhecimentos da história mundial. Aí, e é nesse subsolo em que vão se cozinhando ideias que depois podem devir em tragédia, haja se visto os 4 anos do governo anterior. Quando Colombo decide sair desde o porto de Palos, em Gênova, em direção àquilo que ele supunha que eram as Índias ocidentais, talvez sem ele não se dar conta, quizá, ou talvez sabendo das intencionalidades dos próprios reis católicos, acabou por ancorar em uma terra onde as gritantes diferenças, né, por causa da luminosa presença dos povos originários, não poderia soslayar, ou seja, não poderia olhar para outro lado. Colombo teve de se enfrentar a esse choque com aquele que hoje nós conhecemos como o outro. Quem é o outro? Quem é aquele? Quem é aquele que está ali na frente, que está nu, ou talvez com roupas, mas neste caso era nu, porque é numa região tropical, como no Caribe, né? Pintados, né, com ferramentas que não desconhecidas, né, para o próprio homem branco, né? E eles que vinham com seus farrapos, né, desembarcando das caravelas, das naus, né? Os originários que assistiram a esse, como chama Huntington, choque de civilizações, apesar que é uma falácia, mas enfim, só para exemplificar o que eu quero dizer, quando os originais assistiram a esse choque, quando eles foram chocados pela presença do homem branco, que deveria ter sido pior, aqui eu mesmo escrevo que devem ter tido até um choque emocional, já que eles não tiveram tempo de traduzir o que esses originários daquelas regiões do Caribe viam à sua frente. Homens brancos com aquelas roupas enormes, cheios de coisas, metais, sei lá, cheio de escorbuto, sem tomar banho, famintos, sedentos inclusive sexualmente, né? Nas cartas de Cristóvão Colombo, já coloca ali nas cartas de Colombo, ele mesmo escreve sobre a questão que hoje nós denominamos pedofilia. Já estava nas cartas de Cristóvão Colombo. Mas eles estavam moribundos, né? Mas eles tinham aquela chama viva da esperança de encontrar riquezas e viver, né, pernas para cima em Marselha ou na própria Gênova, né? Hoje seria em Miami, né? Ou na ilha de Seychelles, né? Vai saber, né? A felicidade não durou muito, já que veio a nuvem malévola e retirou das entranhas, das vísceras da terra e de sua gente tudo o que eles podiam pilhar em honra à sua majestade e seus coniventes mais próximos, Deus. Assim nasce a infelicidade humana ancorada na modernidade e seus primogênitos, o desenvolvimento e o progresso. Não precisa ser nessa ordem. Todo um sistema mundo mercantilista se afiança com novas subjetividades fundamentadas apenas no poder econômico, na individualidade como objetivo a ser atingido. Essa subjetividade, aún subsumida da subjetividade primeira na aventura do imaginário, era a busca do ser. Lembremos, né, o ser e o não ser, né, o sentido ontológico. O ser e o não ser, a busca do ser do rico, do poderoso, daquele que tem, daquele que tira a carteira e só você vê só notas de R$ 200, e ele se acha, ele pode conquistar, né, o homo cônquido, né?
enquanto se desencadeava, enquanto acontecia, né, todo esse imperativo categórico, né, do homem branco europeu, conquista, limpeza étnica, catequização, deslocamento de povos nativos de nossas regiões, na Europa, outros holocaustos se levavam a cabo, como a conquista de Al-Ándalus, né, a queda de Granada, desde janeiro de 1492, que inclusive foi essa queda de Granada que deu poder, dinheiro aos reis católicos de Castela e Leão e que financiaram as viagens de Cristóvão Colombo. Foi à custa dos despojos dos sultanatos, dessa investida horrorosa que fizeram, escabrosa, assaz criminosa contra os últimos sultanatos da grande nação árabe-muçulmana. E depois, na mesma época, inclusive eu coloco aqui no texto, né, a Revolução Camponesa de 1524, que deixou mais de 100 mil mortos nos campos do Sacro Império Romano Germânico. Olha que pretensão, né, deles serem os maiores, né, aquela arrogância, aquele hedonismo, aquele narcisismo doentio, né? Espalhafatoso, né? Aquela coisa que tem as pessoas comuns também têm esse tipo de comportamento. Tá vendo como eu sempre, quando eu falo sobre a descolonização, falo sobre decolonialidade, eu trago esses assuntos à baila. E aqui estou trazendo através de um texto que eu escrevi, que eu venho descrevendo assim de uma forma em prosa, para resultar um pouco mais atrativo para as pessoas. Esse grande genocídio cometido no século XVI em toda a Europa, principalmente no que nós conhecemos hoje como a Europa Ocidental, né, culminou com a execução do teólogo da libertação Thomas Müntzer e promoveu a assunção do luteranismo, né, que o Martinho Lutero primeiro esteve com os movimentos sem terra de lá daquela época, que era um movimento sem terra, porque eles estavam em 1524 até 1536, que os povos indígenas camponeses da Europa reclamavam era as terras que eles já estavam perdendo por causa de um grupete de senhores, né, que eles se achavam donos dos campos. Diríamos que seria o proto-agro-pop. O proto-agro-pop. A partir dessa empresa, levada por esses comerciantes tacanhos, né, usureiros, né, cobiçosos, oportunistas, eram eclesiásticos, negociantes de quinta categoria, que não era nem o comércio que existia no Mediterrâneo com a China, era outra coisa aquilo ali. O que existia na Eurásia era outra coisa. O que a Europa Ocidental foi criando na medida em que a ambição deles crescia cada vez mais e mais. Não era por uma questão de criar, de forjar experiências diferentes com outros tipos de humanidades. Não, eles queriam primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aí eles cometeram um epistemicídio. No caso americano, o ponto de partida foi a própria usurpação da linguagem, que se inicia com a supressão dos nomes originais do nosso continente, e que no lugar colocaram um nome dado pelos conquistadores, pelos colonizadores. A título de referência, muitas cidades povoadas lhes foram embargados seus nomes oriundos das suas próprias línguas originárias, que mais tarde foram substituídos por nomes que evocam, na maioria das vezes, santos canonizados, né? Ou riquezas, como no caso da Argentina, argento, em latim, no original, e que significa o quê? Prata, sendo que a Argentina, inclusive já falei em outros vídeos anteriores, a Argentina é uma empresa, mas que não possui justamente esse minério
né, que eles ambicionavam, que era o prata, né? O prata saía das minas lá do Alto Peru, Bolívia, Peru, parte do Equador, e escoava através dos rios, que são os afluentes dos rios amazônicos, como o rio Pilcomayo, que na fronteira da Bolívia com a Argentina e parte do Paraguai, como é o rio é, Paraguai, né, que atravessa Assunção, Formosa, na província de Argentina, desemboca no Rio do Prata, e aí vem o rio que vem aqui do Mato Grosso, né, que são rios navegáveis, né? Então desembocava por aí, pela Bolívia, né, toda aquela região aí que nós conhecemos hoje, inclusive como Mato Grosso, Ponta Porá, Pedro João Cavalheiro, né? Toda aquela região subtropical, o grande chaco do nosso continente foi utilizado, os rios foram utilizados para escoar o prata que saía do Alto Peru. Usurpação de nomes, falsidade ideológica, embustes nominais. Nosso continente deveria, já que se era Colombo, o continente deveria se chamar Colômbia, todo o continente americano. Em oposição a isto, e muito pelo contrário do que muitos historiadores já esperavam, isto é, durante o século XVII e XVIII, o nome do navegante florentino Américo Vespucci, uma obscura personagem que serviu ao reino de Portugal e à coroa de Castela e Leão. E isso atraiu a injúria contra Colombo e o atropelo contra a própria história e contra tudo aquilo que é, precedeu a suposta descoberta da América, né, que primeiramente se chamou Novo Mundo, depois se chamou Índias Ocidentais e, por fim, a partir do século XIX, passou a se chamar Américas, mas já os americanos já tomaram o nome América para eles, né, e depois vieram durante o século XX com aquele slogan, né, América para os americanos. Né? E isso aí já vamos fazer um vídeo sobre isso mais adiante. Né? Bom, aí, né, ao reconhecer o reino de Castela, a Vespucci, como desbravador mor, né, da grande empresa das Índias Ocidentais e os seus aliados, né, que era a Companhia de Jesus, né, Colombo ficou a ver navios, né? Levado pela sua codícia tola, ele pagou com o ostracismo, ou seja, ele foi esquecido, né? E a sua indigência, ele morreu pobre e doente. Né? E toda essa iniciativa que ele teve, né? E todos os resultados positivos que deu essa empreitada dele, foram também usurpados pelos reis católicos que serviam, né, ao papado, ao clero romano. Né? Bom, eles, de forma bem astuta e com o fim de trair as intuições inovadoras que Colombo tinha para a execução da sua empresa, né, forjaram, então, uma modalidade capitalista, rapinando a subjetividade do próprio Colombo, né, e substituindo o sistema que eles tinham num feudalismo ainda medieval, mas que seria um prototipo do que hoje nós conhecemos como capitalismo, né? Então, o capitalismo ele não nasce no século XIX, ele já vem lá de trás, Ele vem, inclusive, da Península Ibérica. Foram os espanhóis e os portugueses os primeiros a criarem esse sistema que ainda está até hoje com uma nova é, roupagem, né, bem outras maquiagens, né, mas é o mesmo sistema, é um sistema de rapinagem. Espera um pouquinho. Então, seguindo com o texto, e eu quero que esse texto sirva de aula também para vocês, né? Bom, o capitalismo ainda não tinha essa nomeação, não tinha sido conceitualizado como muitas das coisas que aconteceram
nessas empreitadas aqui em 1500, com Cabral, com Colombo, em 1492, e antes que eu citei aqui um texto, né, sobre Al-Ándalus, né, o sultanato de Granada, né, já vem daí se forjando, já estava se cozinhando isso que chamamos como capitalismo, né? Então, aí Colombo foi expurgado, condenado, e o filho dele entrou com um processo contra a coroa espanhola, processo que parece ser que é o grande primeiro auto de processo da história do próprio direito romano, né? Pois, assim, a ibericidade dos fatos, a ibericidade, justamente por ser da Península Ibérica, né, todos esses fatos, né, correspondem à acusação de roubo premeditado e alevoso, já que, se o ego cogito cartesiano existia, estava encarnado em quem detinha o poder fazia uso e abuso desse poder. Poder que se universaliza e, em grande medida, almejam ter um poder, ainda que hoje, em condições muito diferentes, mas esse subsolo subjetivo ainda não se esvai. Como resultado de tudo aquilo, o Novo Mundo se transforma nesse imaginário popular europeu, constantemente agitado, encurralado por guerras, pestes, fomes, né? Essa tal de terra prometida que não chega nunca, que era, inclusive, o slogan oficial das cruzadas, ou dos cruzados, como por aí chamam, né? Vou colocar por aqui, para poder... Isso. Né? Né, que iria redimir os povos na terra, né? E aí nisso vai se cultivando a narrativa da grande civilização libertadora e policíaca ao mesmo tempo, né? Porque são eles que decidem lá na Europa Ocidental quem vai viver e quem vai morrer, né? Religiosamente, o desenvolvimento e o progresso são a síntese de toda essa empresa que se concretiza nessa terra prometida, a cidade dos Césares, ou tal Eldorado, né? A busca pelas riquezas, a busca pela grande redenção dos pobres, né? Mas prova disso é o presente vivo na qual o autor desse texto, que sou eu mesmo, né? Está inscrito ainda de forma bastante deplorável, porque o mesmo autor tivesse escrevendo livros sobre marketing, eu poderia estar escrevendo livros sobre marketing, propaganda, publicidade, sei lá o que as tantas, porque são essas, inclusive, essas disciplinas que alavancam toda essa empresa que hoje, no século XXI, ainda continua que faz parte dessas primeiras empresas transoceânicas, mas não. O autor prefere mergulhar em sua própria subjetividade para descobrir não apenas a subjetividade alheia, como o começo desse tipo de subjetividade que nós temos agora, nesse exato momento. Você que vai me assistir, você vai se olhar nesse espelho. Os dados históricos confirmam, em Al-Ándalus, tem rastros de crimes contra a humanidade. A grande revolução camponesa foi consequência de anos de fome e de desamparo. A peste bubônica não era fruto de castigo divino, nem coisa parecida, senão descaso da narcose medieval propagada pelos abades, que afirmavam a existência de Deus à medida dos seus interesses, principalmente a de fazer acreditar os habitantes, segundo a circunscrição, que suas vidas eram vazias e malditas pelo pecado. Claro, de não ter sido assim, Deus estaria desempregado desde o momento mesmo da sua nomeação, pois, se não tivesse sido denominado, não tivesse dominado a mente do homem medieval, moderno, não, medieval ainda ocidental, europeu medieval, ainda não é o moderno, não. Como consequência, o paradigma dessa conquista se constitui como uma cosmovisão carolíngia,
e depois messiânica. Messiânica para aquela coisa bíblica, traduzida desde o Concílio de Niceia, o Concílio de Hipona, até o Concílio de Verona. Ixi, nós temos muitas coisas para trazer aqui para o canal como uma aula. Isso aqui é uma aula que estou dando, aliás, né? É, diante dessa aposta medieval, então, é que surge a Renascença, né? Mas a medievalidade do homem, a Renascença, já vamos ter um momento para falar sobre a tal Renascença. Mas a medievalidade do homem sigue sendo, continua em curso, continua sendo a mesma medievalidade, mas por caminhos totalmente distantes dos caminhos que eles tinham tomado até antes do século XVI, né? Porque aí vieram as reformas, tiveram outras guerras, houveram um monte de tratados, né? A história está cheia de exemplos de como foi essa passagem entre aquilo que chamam de Idade Média e aquilo que chamam de Idade Moderna, que é a continuidade da Idade Média por outros caminhos, parafraseando von Clausewitz. A medievalidade retorna, né, na ideia concebida de que a Europa é o significado da vida, com uma nova vestimenta. Tudo que é aborígene, né, originário, indígena, tinha de ser sepultado ou extirpado para sempre, e aí justamente fundar o denominado Novo Mundo. Né? Apropriaram-se de todas as essências idealísticas que eles já traziam durante as próximas viagens, nessas viagens transatlânticas, né? Que era os conceitos da Renascença, né? Baseado naquilo que o homem novo, né? Ou um novo homem, é sempre homem. Mulher aqui não existe, idoso, criança, jovem também fica de fora dessa jogatina. Nesse molde, onde surge o rosto do inevitável da vida comum, então eles procederam a fazer o quê? A conceptualizar, legitimar e executar esses preceitos. Isso continua durante todos os séculos até a chegada do Código Napoleônico, que é o atual Código Civil, em onde a vestimenta parece mais colorida, né? Liberta de muitas amarras feitas pelos sacerdotes medievais, patrísticos, e por aí vai, escolásticos, e por aí vai. Até o fim da Segunda Grande Guerra, que não mundial, porque não foi mundial, foi guerra de interesses capitalistas apenas. O que eles fizeram foi repartir-se o bolo geopolítico, segundo os interesses da nova subjetividade que subjaz à antiga subjetividade do ego cogito, que é proporcional ao ego conquiro, que vem antes, Alexandre o Grande, né? Porque para eu ser algo, eu tenho de conquistar, senão eu não sou nada. Se eu não conquisto meu diploma de doutorado, eu não sou ninguém nessa vida. Então, é o homo conquiro, depois o ego cogito, que é aquele que pensa desde aquela conquista que ele conquistou, né? E aí se cria a subjetividade moderna, patriarcal, agroexportadora, legalista e proprietária. Cada um traz consigo alguma genética colombina e medieval, ou cabralina, no sentido brasileiro, né? Aquilo que inventaram, Brasil. Brasil é uma empresa, é um nome que figura até, inclusive, nas pastas dos grandes fundos de investimentos na Bolsa de Valores de Nova York. Olha só! E vale para todos os países da América Latina, não é somente para o Brasil, não, viu? E argumentos me sobram. Vamos lá. Né? Então, cada um traz consigo essa genética colombina medieval, significa que a inexistência do divino, né, passa a centralidade do homem à altura das suas ambições. Claro, do homem que se acha ou que se acredita ser dono de si mesmo e que pode dominar, oprimir, coibir, exterminar, segundo raça, classe e que mais? Patente. Patente, né? Rango, que em português é comida, rango em espanhol é patente.
E aí eles se apropriam de quê? Da Vaix extensa. O que é essa Vaix extensa? Vamos lá no século XVII, René Descartes, quando escreveu Discurso do Método, que é um livrinho desse tamanho que todo mundo deveria ler. Todos vocês já deveriam ter lido. Aliás, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar o Discurso do Método em PDF na descrição do vídeo, para vocês lerem. Vou colocar várias coisas, várias bibliografias aqui para vocês mesmos fazerem suas próprias indagações, suas próprias pesquisas. Né? Então, aí ele se apropria da voz extensa, aquilo que nós chamamos de natureza, aquilo que é exterior a cada um de nós, aquilo que está fora, que parece que está lá longe, que eu não tenho nada a ver com ela e ela não tem nada a ver comigo. Ou seja, a vida vista desde fora do círculo celular, vista como algo impermanente, mas também como uma dádiva divina, da qual a gente pode fazer e desfazer, às vezes que a gente queira e da maneira mais pouco auspiciante, né? Desculpa. Para que esse legado sucumba de forma vitalícia na mentalidade dos herdeiros. Essa frase é muito interessante, né? Porque esse legado da natureza que deveria ter até hoje, vejamos a Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi praticamente 80% já foi destruída, galera. Então, qual é o legado? O próprio legado sucumbe a uma forma vitalícia, onde é uma mentalidade dos herdeiros acham que nunca existiu a natureza, ou que esse tipo de natureza que nós vemos hoje foi sempre assim, como se a Terra sempre foi daquele jeito. Ah, não, a Terra sempre foi assim, o ser humano sempre foi assim. A gente ouve no vulgo falar, ah, o ser humano é assim, ah, a vida é assim mesmo, ah, mas sempre foi assim, sempre vai ser. Isso é uma falácia, né? Pois bem, é essa mentalidade dos herdeiros, né? Que eu diga que eles mesmos falem. Aliás, sim, mais longe, galera, o que tem acontecido lá no Congresso Nacional revela exatamente isso que estou falando. Agora vamos para a Abya Yala e já termino o texto. A Abya Yala não é simplesmente um nome, uma denominação, uma semiótica. É a manifestação do mundo externo, mas que representa o mundo interno e todas as suas variações e combinações. No entanto, para todo indígena, seja de Abya-Yala, da África ou de qualquer outro lugar do mundo, né? Porque indígenas, aborígenes, originários, nativos, estão em todo o planeta, sempre estiveram, sempre. Mas entre os indígenas jamais houve separação do mundo externo com aquilo que parece ser o mundo interno. Basta apenas saber que muitos cientistas, inclusive durante o século XIX, já observavam o movimento do nosso corpo interno e idealizavam uma sociedade externa. Caso muito exemplar foi com aquele que descobriu a circulação do sangue, que foi Guilherme Harvey, e que depois os economistas pegaram essas teses desse senhor Harvey e fizeram esse sistema econômico que hoje nós vemos até hoje. Começou com os fisiocratas, depois veio Adam Smith, aí veio David Ricardo, Marx, tem Durkheim, tem um monte de gente para vocês lerem né, e entenderem como funciona a economia, como sempre funcionou. Então, eles foram deduzindo né, o movimento do sangue, né, e assim nasce a economia moderna, que nada se assemelha às primeiras instituições de oikonomos, né, da Idade de Ouro na antiga Grécia, a Idade de Ouro grega, ou a Idade grega de Ouro. O conceito de Maiter, de bem viver, a identidade mantida na esfera do simbólico, não é apenas uma categoria de imaginário linguístico ou semiológico. De origem cuna, o termo Abya-Yala tem profundas raízes que estão arraigadas à concepção do mundo cosmológica que já vem de séculos anteriores, muito antes de que o homem ocidental chegasse nessas terras. Seu significado transpassa as barreiras do simplesmente materializável ou significativo. Não somente nesses povos oriundos de Serra Nevada, na Colômbia, conheciam esse termo Abya-Yala, terra florescente, terra madura, né? Ou como se fala aqui, né? A terra sem males. Né?
Os povos da América Central, igualmente os povos nações de Pindorama, Tupi-Guaranis, ou Tahuantinsuyo, dos Incas, Anahuac, dos Aztecas e Pueblas, sabiam da existência de Abya Yala como denominação de terra fértil onde tudo que planta dá. Esse jargão transforma, séculos mais tarde, se transforma num conceito de pensamento liberal crioulo, que se for, criojo não tem o mesmo sentido de crioulo, criojo é o mestiço, né? Que vai forjando às sombras do messianismo liberal, ortodoxo, europeu, e mais tarde norte-americanos, né? Então, é uma mudança de paradigma que, à medida que que a sorte do poder de cada Estado-nação tenha de suportar, a Biayala é um contraponto a essa conquista europeia, ao egocônquero, ao egocógito, como eu estou colocando aqui, ó, que são os termos em latim que definiram a história colonial do nosso continente nas protuberâncias dos processos independentistas que deram-se a partir da segunda metade do século XVIII, né? E toda essa peregrinação técnica científica do século XIX, né, que deixa de ser paradigma para se transformar em história na forma hegeliana, anunciando-se como fim em si mesma. Então, aí se cristalizam, né, os preceitos, as bases dos preceitos sobre desenvolvimentismo e progresso, desarrollismo, desenvolvimentismo e o progresso, né? Cabe assinalar que expressões como, por exemplo, graneiro do mundo, né, commodities, né, foram também meta-relatos que catapultaram a consolidação do liberalismo econômico, processo que se destaca, ademais, pela sua forte convalidação dentro da área da filosofia e da economia política, se destaca, se convalida com os processos dos fisiocratas, que eu comentei antes, e das teorias de Adam Smith, David Ricardo, referencial para a implementação do neoliberalismo e da política Monroe nos Estados Unidos, né? Impedindo assim que os europeus voltem a recolonizar nossas terras, né? Que a briga ainda, essa briga durante o século XIX, início do século XX, era impedir, inclusive Grã-Bretanha teve o dedinho dessa região ali de reinados e não sei o que mais, de suas majestades, eles colocaram sua mão ali para impedir que o mundo do sul, o mundo ibérico e mediterrâneo, voltasse para as terras das Índias ocidentais, né? Então é isso que eles faziam o tempo todo, impedir que eles retornassem para cá. E aí os americanos tomaram tudo para si, né? Bom, tudo isso aqui acontece com todo esse apelo à democracia, que não é mais do que a democracia liberal, né? Voltemos lá para a Revolução Francesa e daí a gente vem fazendo essa análise sobre o que é a democracia liberal, relevando a que determinações supremas dirimam quem e quantos serão os donos proprietários das terras em contenda, incluindo seus habitantes já domesticados pela ingerência determinista, cuja branca potestade, né, vai impor seus valores sobre o pensamento e as cosmovisões dos seus súditos, e neste caso, os remanescentes indígenas, a mestiçagem colonial das empresas independentistas com isso tudo, a construção das elites que estariam a serviço de, novamente, a Igreja Católica, os modelos mercantilistas, os que hoje chamamos de corporações e conglomerados, né? E as igrejas neopentecostais, que não são mais que os novos símbolos do poder ocultos atrás, né, dos bastidores, atendendo os lobbies empresariais como atividade de influência ostensiva para fixar mais uma vez uma subjetividade moderna basada apenas nas modalidades tecnocratas e científicas. Nada contra a ciência. Aqui estamos falando sobre o excesso de cientificismo e de tecnocraticismo em todas as determinações e decisões que ainda se tomam, né?
Tudo isto com o objetivo de interferir diretamente nos assuntos de Estado, em particular do poder legislativo, afetando diretamente a vida cotidiana das pessoas. Se filósofos como Platão e políticos como Winston Churchill já viam com outros olhos, com olhos, inclusive, de desconfiança com a democracia, duvidavam dela como matéria de estudo, nem como formato de construção social, hoje a democracia ainda continua convalescente em algum leito de hospital, doente, sacrificada pela falta de sentido diante do panorama econômico-financeiro imposto aos cidadãos, às cidadãs. Né? No entanto, voltando ao assunto, o nome do nosso continente, Abya Yala, continua sendo leitmotiv de exigência justa ante essa macabra escalada de imposições e regências que a própria história se circunscreve. As atuais tendências que se voltam para a escola do pensamento crítico através da decolonialidade e da descolonização fazem nada mais que justa sua reivindicação durante esse processo de compensação histórica. Se os antecedentes essa suposta americanidade reúnem, como para reformular justamente essa história roubada, inclusive tem um livro que se chama A História Roubada, eu esqueci o autor. É muito bom. Se eu achar aqui, eu vou colocar também na descrição do vídeo para vocês saberem. Se os antecedentes dessa suposta americanidade reúnem, como para reformular a história roubada, usurpada, espoliada, não é mais considerável, então, que o nosso continente se lhe devolva o seu coroamento original, feito pelos povos indígenas, por nós mesmos, porque eu não sou estrangeiro, não, eu sou indígena, eu sou mapuche, então eu tenho direito a toda essa terra. Não existe isso que um é chileno, que o outro... Isso aí é balela. Isso fizeram justamente para nos separar e para a gente não se unir e embarcarmos junto nesse grande desejo de sairmos dessas retóricas narrativas medievais que ainda pairam em todo quanto lugar, inclusive na subjetividade, no subsolo da subjetividade humana. Né? Bom, não pensemos que com essa proposta que estou fazendo, né, a reposição do nome original do território conhecido também pelos povos originários dos atuais Estados Unidos e Canadá, promova uma compensação histórica, né? Muito além de de uma simples nomenclatura, o que tem que ser devolvida é a dignidade dos povos originários e também aos mestiços, aos crioulos. Identidade é uma forma de ser e estar no mundo, é um horizonte de luta em tanto povo, em tanto seres humanos em comunidade, em tanto cultura que restitui o porquê da nossa existência, porque que a gente está vivendo, e assistência de toda uma comunidade, inclusive dos não-humanos, que trabalham a matéria, os humanos que trabalham a matéria e produzem mercadorias. Até hoje, até o dia de hoje, os povos originários resistimos aos embargos residuais que ainda dizem constituir-se como um poder econômico, cultural, com todo o discurso de ódio e racismo ventricular com a qual se envolve. Em síntese, se queremos que as nossas terras, cultura e criatividade voltem a ser o eixo que estimule a revolução cultural dos nossos povos, para dissipar, né, para banir essas trevas, essa cortina com a qual nos fizeram crer o que era bom, que todo esse sistema era bom e justo para todos, seguindo os conceitos, inclusive, da ilustração, né, que é a Renascença, o Iluminismo, né, nós temos de começar de zero. E começar de zero não significa empezar do nada, pois se o nada é algo, esse algo tem nome. Abya Yala Pindorama. Reconhecendo esse modelo de início, estaríamos, então, recomeçando, evolucionando, ou seja, retomando laços cósmicos perdidos,
O ponto de partida para efetivar a mudança de paradigma tão almejada pelos povos com consciência social, comunitária e histórica, os tempos atuais urge essa necessidade para que, de uma vez por todas, acabe o sufocamento, o sufoco, a angústia, a dor, as neuroses, a pilhagem a que os homens do poder político-econômico ocidental, cristão, norte-americano, misógino, homofóbico, xenofóbico, e vai lá as tantas, nos levaram com suas teorias necropolíticas. Aqui eu cito Achille Mbembe, né, um grande pensador africano, que desemboca, inclusive, nessas atuais crises de valores éticos, com o único fim de oprimir, de se avassalhar por sobre o outro, aculturá-lo. Né? O outro já não como estrangeiro. Lembra que eu estava comentando um pouco antes? Não é mais o estrangeiro, senão o outro como aquele que parece ser incapaz de interpretar o mundo e a si mesmo. Invocando essas premissas, já é possível colocar em xeque a falsa moralidade com a qual se constitui historicamente a conquista e a república, conceitos usurpados do helenismo e postos inversamente em prática na Via Yala, como também no que hoje denominamos nações, continentes subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, esse sub, que sempre quer dizer embaixo, inferior a, debaixo de, burocratizando a sociedade, fazendo a autoestima dos povos também cada vez mais para baixo, nutrindo falta de compaixão, né? Amuralhando a solidariedade, a reciprocidade, a irmandade entre os povos humanos, entre os seres humanos e os não humanos, perdão. Quando falamos do retorno à Abhyayana Pindorama, somente assim podemos constituir-nos como povos, como cultura, como humanidade. Essa é a reivindicação primeira para modificar culturalmente nossos povos. A direção oposta da modernidade, isso transcendência, isto é transmodernidade. E um horizonte de luta em tempos ainda obscuros como aquele que nós estamos vivendo atualmente. Somos vítimas desse modelo agroexportador que já vem desde o século XVIII enchendo o saco. Somos vítimas de pragas, de vírus. Vejamos o que aconteceu com a pandemia de SARS-CoV-2. E as doenças estão por toda parte. Isto é um sobreaviso de que a natureza está doente, logo de 520. Aqui coloquei 522, porque esse texto eu escrevi o ano passado. Mas já são 523 anos de espólio e de infâmia e de empáfia. É um sobreaviso de que a natureza precisa ser cuidada, protegida. Uma alerta de que não há outra saída possível senão esse retorno ao que era aquilo que era desde o começo, conscientes de que não voltaremos a ver a natureza primeira, mas que se já teve, que é essa natureza primeira que privilegiados como Colombo, os irmãos Pinzon, Balboa e vai lá outros mais, souberam ver, mas que foi em cima dessa natureza primeira, eles fundaram, eles estupraram a terra com um falo, que é a cruz, e hoje nós temos uma natureza terceira, onde os valores, os princípios se perderam durante todo o processo de branqueamento do continente, e que hoje ainda continua insistindo em pôr em prática. Mas aqui tem um detalhe importante. Não é tão só a responsabilidade dos remanescentes originários restituir a natureza, é responsabilidade dos atuais habitantes de Abya-Yala, que se constituem como uma América de origem ibérica, latina, cristã, auxiliar e que seja auxiliar na reconstrução dessas terras. Os que se autodenominam latino-americanos, brasileiros, que se acham que é um estrangeiro, que outro não, tem que parar com isso para reconstruir de forma auxiliar
junto com nossos povos originários, desde todas as vertentes e as arestas possíveis, a reconstrução dessa, pelo menos de uma natureza segunda, mais digna de ser vivida. Quizá até a palavra, até o termo política, teríamos que deixar de lado, já que não é parte da história de Abya Yala. Quizá teríamos de nos constituir com um postulado ainda maior, que é comunítica, substituindo essa polis por comunidade, desde onde surge, inclusive, a comunicação, comuns, nos Commonwealth, né? O ser do comum, que não é mais senão a essência mesma do conceito que entrelaça a materialidade da vida imediata, urgente, e que tende a sobreviver gravitando em valores básicos de ajuda mútua, respeito, reciprocidade, troca e afeto. A Biayala, para os povos indígenas, significa o fim de toda ilusão fantástica, objeta aquilo que não lhe pertence, mas que pode vir agregar valor se deixarmos de pensar no futuro, já que é sobre as ruínas do presente que torna possível formalizar o sonho de outrora. Amigos, amigas, todos, todas, todas, muito obrigado. Deixo essas mensagens aqui a partir desse servidor humilde e modesto que vem somente servir com suas ações, suas criações, e com esse modo de falar e de dizer as coisas, venho também trazer um pouco mais de luz, de raios de sol para a sua consciência, sair desse subsolo subjetivo na qual ainda estamos prisioneiros, mas que a gente tem de fazer esse trabalho diariamente de nos descolonizarmos e assim auxiliar a descolonização das sociedades. De um modo geral, talvez uma descolonização interplanetária. Muito obrigado. Agradeço as pessoas que estão contribuindo financeiramente para a sobrevivência do canal, né? Agradeço os novos inscritos, inscritas, inscritos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixa seu comentário, deixa sua crítica argumentativa, né? Diga o que se você gostou desse texto. Eu quero saber a crítica de vocês em relação a esse texto que eu escrevi e que aqui eu fiz uma tradução simultânea, lendo o texto que está aqui para que todos vocês possam lê-lo e ter talvez e que isso aqui seja uma pequena contribuição para essa luta que estamos enfrentando aqui em Navia Pindorama. Muito obrigado, Auetekatu, Xaltumai, até a próxima.